Plantão urgente! Alô CBF, deu ruim pra vocês, né? Exame de imagem feito no goleiro Léo Jardim apontou lesão na costela. Agora eu quero ver o que será feito. Esse jogo tinha que ser cancelado pela Confederação Brasileira do Futebol. Vergonhoso! O senhor Flávio Rodrigues de Souza nunca mais tem que apitar um jogo, e não é apenas do Vasco não, tá? É de todo o futebol brasileiro. Esse rapaz não tem que ser apenas suspenso, mas expulso do quadro de árbitros. Eu vou trazer tudo isso aqui a você nesse Boa Noite Gigante sobre essa lesão do goleiro Léo Jardim. Para quem dizia que era cera, agora eu quero ouvir o senhor PC de Oliveira, comentarista de arbitragem que ontem foi a favor do Flávio Rodrigues de Souza. O que você vai falar agora, né? Além dessas muitas outras informações, tem notícias também envolvendo a saída do lateral direito Paulo Ricardo, cria da base Cruz Maltina, vendido, tá? Negociações em andamento para o Atlético Mineiro e muitas outras novidades. Um Boa Noite Gigante aí que chega para você bastante agitado, bastante movimentado nessa noite de segunda-feira. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então é claro, você amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela, venha fazer parte da nossa família. Tem muita gente chegando aqui no canal, entretanto pouquíssimas estão se inscrevendo. Então essa é a hora, vamos juntos, se inscreva aqui e ajude o crescimento do nosso trabalho. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui rapidamente com você este Boa Noite Gigante, falando sobre essas imagens que estão aparecendo aí, imagens do treino que aconteceu nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa. O Vasco da Gama que ontem enfrentou, né, a equipe do Internacional dentro do Beira-Rio e já hoje, pela parte da manhã, aliás, pela parte da tarde, realizou esse treino no CT Moacir Barbosa, né? Agora o Vasco olha para a partida dessa próxima quarta-feira contra a equipe do CSA em Alagoas. O Vasco da Gama treinou hoje, treinará amanhã. Após o treino, já embarca em direção ao Nordeste, do Brasil, olhando essa partida muito importante pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco retorna de Alagoas na quarta-feira, logo após a partida. Quinta e sexta treina no CT Moacir Barbosa, pois já no próximo final de semana terá também um confronto importante, olhando o Campeonato Brasileiro no sábado contra o Mirassol em São Paulo. Então, amigo vascaíno, daqui para frente é decisão atrás de decisão, inclusive se vive a expectativa, tá? Para que nessa partida contra a equipe do CSA, depois de amanhã, quarta-feira, o camisa 10, Cruz Maltino, Felipe Coutinho, possa estar de volta. Coutinho que é uma peça muito importante para o técnico Fernando Diniz, inclusive, né, durante esse período de intertemporada, durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o próprio Fernando Diniz deixou muito bem claro que o Coutinho era o atleta que vinha mais se destacando nos treinos dentro do CT Moacir Barbosa e na última semana, infelizmente, ele sofreu essa lesão na panturrilha. Ele chega a entrar naquela partida logo quando volta da Copa do Mundo de Clubes. Esqueci aqui qual foi o time. Acho que foi a Red Bull Bragantino, né? O Vasco enfrenta, salvo engano, exatamente a equipe do Red Bull Bragantino dentro de São Januário. Isso, Red Bull Bragantino dentro de São Januário. Não, perdão, o Botafogo dentro do Mané Garrincha, ele sai na primeira etapa daquele jogo por conta dessas dores, mas já está recuperado, já treina normalmente com o grupo e vive-se a expectativa que ele possa retornar à lista de relacionados. O Vasco ganha muito. A grande dúvida, a grande questão é, com o retorno, né, de Felipe Coutinho, com a volta de Coutinho, como ficará o time titular do Vasco? Ao meu ver, diante da ausência do Coutinho e com a presença de Verratti, eu acho que esse time não tem mais espaço para os dois atuarem juntos, tá? Então, voltando o Coutinho, que eu acho que tem que voltar para o time titular, diante da má fase do atacante argentino Pablo Verratti, talvez esteja na hora dele comer um pouquinho o banco de reservas e o Vasco entrar com o Ryan na direita, o
Nuno na esquerda, Coutinho como camisa 10 e o DVD, atuando de falso 9, posição que inclusive ele fez muito sucesso no São Paulo e no Fortaleza sob o comando técnico Rogério Ceni. DVD é forte, é grande, tem esse pivôzão, eu acho que seria um nome muito interessante aí para fazer esse falso 9 bem estilo, né, Fernando Diniz. Diniz não é um técnico que gosta de bola alçada na área, gosta de trabalhar o jogo. E o David como centroavante nas mãos do Diniz, eu acho que ia voar. Mas deixe a sua opinião nos comentários, o assunto aqui importante é o retorno de Felipe Coutinho. Já já eu vou entrar no assunto com vocês com relação a essa bomba, né, que saiu nessas últimas horas relacionada ao exame de imagem feito no Léo Jardim, que se constatou uma lesão, né? Uma loucura. Mas antes de entrar nesse assunto, tem um anúncio rapidinho e muito importante para vocês. Se liga só. Tanto árbitro na escala de arbitragem do futebol brasileiro e logo o senhor Flávio Rodrigues de Souza cai para apitar Vasco da Gama Internacional. Nitidamente azarado é o clube de regatas Vasco da Gama. Mas diferente do Vasco, tem gente que dá sorte de descobrir algo no começo. E olha, amigo vascaíno, hoje pode ser o seu momento. Um método novo, escondido dentro de um aplicativo que acabou de chegar no Brasil, tá mudando a vida de muita gente comum. Gente que nunca ganhou nada online e hoje, agora, tá fazendo até R$ 300 por dia direto no celular, sem precisar aparecer, sem investir e sem cair nesses papos furados, nessas furadas, nesses golpes aí que infelizmente você todo dia vê na internet. Não é tigrinho, não é aposta, não tem nada de esquema, tá? É simples, é rápido e com resultado real, pago diretamente no Pix. Pessoal, foi exatamente seguindo o ensinamento desse aplicativo que eu consegui finalmente me libertar, sabe? Eu tava cheio de contas em aberto, o salário mal dava pra segurar o mês, foi bem complicado. Aí eu achei esse aplicativo em um vídeo que explicava tudo certinho e dá uma olhada nesse valor, pessoal. Olha só, eu saquei quase R$ 5.000 nesse aplicativo no último mês, no Pix. É surreal isso aqui. Então, eu confesso que eu tava bem desconfiado no início, mas fiz mesmo assim e o resultado tá aí. Eu nunca imaginei uma coisa dessas. Olha, muito obrigado mesmo. E eu digo mais, faça você também, porque isso pode mudar a sua vida. Olha, se você aí, amigo vascaíno, ainda tá vendo isso, é porque ainda tem vaga, tá? Mas corre, cara, corre porque a vaga acaba rápido. Então não enrola, clique agora aqui no link que tá na descrição e também no comentário fixado, garanta a sua vaga e começa hoje, porque quem deixa pra depois, amigo vascaíno, fica vendo os outros ganharem. Bom, amigo vascaíno, vambora então pro segundo bloco desse Boa Noite Gigante, né? E antes de entrar nesse assunto do goleiro Léo Jardim, tem uma informação bem rápida para trazer aqui a vocês que divide muito a torcida do Vasco. Informação relacionada ao lateral direito Paulinho. Um lateral que o Vasco da Gama trata com muito cuidado, é importante falar sobre isso antes de entrar nessa situação. O Departamento de Futebol do Vasco, a Comissão Técnica do Vasco, vê muito futuro no Paulo Ricardo, mais conhecido como Paulinho, um lateral promissor, seleção brasileira, campeão recentemente, inclusive com a seleção brasileira sub-20 do Sul-Americano, estará com a seleção muito provavelmente no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo, né? Seleções que vai acontecer agora no final do ano. É um nome de confiança do técnico Ramon Menezes, um jogador que é uma promessa não do Vasco, mas do futebol brasileiro de um modo geral. É um baita jogador, o lateral direito Paulinho. É um atleta, porém, que não tem muito espaço no time profissional e não é um problema do Paulinho em si. Eu acho que é um problema do Vasco por um todo. O Vasco hoje ele tem tanto cuidado com a base que não dá oportunidade para essa molecada jogar. Porque é Paulinho, é Lucas Zucarelli, é Bruno Lopes, é GB, é Felipe Gabriel, é Luiz Gustavo. Tem tanto jogador bom da base que não ganha minutagem por conta desse cuidado minucioso que talvez o Vasco esteja perdendo muitos talentos nessa base Cruz Maltina. Mas se o Vasco não valoriza a base, amigo, pode ter certeza, outros clubes valorizam e não apenas a base dos seus próprios clubes, mas a base do Vasco. O que você mais tem visto nesse período recente é clubes de fora vindo aqui no Vasco da Gama e tirando jogadores. Porque os clubes entendem que o Vasco não os utiliza, os empresários sabem que os jogadores não são utilizados, então automaticamente o que eles mais querem é liberá-los para vestir a camisa
de outros clubes no futebol brasileiro. Recentemente, o Vasco até adotou uma estratégia de emprestar jogadores, né? O JP foi emprestado, teve Matheus Ferreira que foi emprestado ao São Paulo e acabou sendo vendido, o Cauã Barros no América Mineiro, tem também a situação do Miranda que foi para Amazonas. O Vasco tem por objetivo emprestar jogadores para dar rodagem ou serem vendidos ou voltarem mais maduros para o nosso Cruz Maltino. A última foi o Lincoln, emprestado de fato ao Volta Redonda, e nessa leva ao voltaço o Paulinho também estava presente, mas o Vasco acabou voltando atrás e o Paulinho não foi, né, emprestado ao Volta Redonda para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A negociação melou. O grande porém é que se esperava que o Paulinho, não indo ao Volta Redonda, fosse utilizado pelo Vasco da Gama, pela comissão técnica do Fernando Diniz. Entretanto, isso também não irá acontecer. Informações aqui: diante dessa situação do Paulinho, o Atlético Mineiro começou a observar com bons olhos a situação do lateral direito. Essa informação foi dada inicialmente ontem pelo jornalista Emerson Rocha e hoje algumas novidades elas começaram a aparecer. Informação dada pelo jornalista Vene Casagrande na manhã desta segunda-feira é que o Atlético Mineiro apresentou uma proposta ao Vasco pela contratação do lateral direito Paulinho. A proposta é para o empréstimo com opção de compra no meio do ano que vem, no valor de $2 milhões por 70% do passe do jogador. Hoje, $2 milhões está aí algo em torno de R$11 milhões. Então, o Atlético colocou na mesa essa situação. Presta o Paulinho, fica até o meio do ano que vem. Se o Paulinho disputar, jogar bola, né, e o Atlético Mineiro se interessar pela contratação, o Atlético pagará R$11 milhões ao Vasco da Gama. Além disso, há também uma cláusula nesse contrato oferecido, nessa proposta oferecida pelo Galo ao Vasco, de obrigação de compra. Caso o Paulinho dispute 20 partidas durante o período do empréstimo, o Galo teria que ser obrigado a comprar o jogador. O Vasco, ele não se manifestou ainda junto ao Atlético Mineiro, mas se houve nos bastidores que uma contraproposta será feita, tá? Ainda não houve uma resposta formal, mas a expectativa é que o Vasco da Gama faça uma contraproposta ao Atlético Mineiro, peça valores maiores para liberar essa joia, essa promessa chamado Paulinho. Jogador que tem um futuro absurdo, um atleta diferenciado, um jogador assim que, ao meu ver, é promissor demais, pode ser jogado fora por essa diretoria do Vasco. Eu sei que o Vasco precisa de dinheiro, eu sei que o Vasco precisa de grana, mas tem jogadores que eu acho que são inegociáveis. E hoje, ao meu ver, o Paulinho é um desses atletas. Mas, enfim, amigo, deixe, é claro, a sua opinião aí nos comentários. O Galo vem forte para tirar o Paulinho daqui. Não duvidem dele chegar aí no ano que vem, ser vendido por R$200 milhões, que é isso que, infelizmente, o torcedor vascaíno está acostumado a ver. Vamos embora, então, entrar para o último assunto desse Boa Noite Gigante, desse plantão urgente, né? Porque ontem tivemos um lance bem atípico demais. O lance mais bizarro do Campeonato Brasileiro até o momento. A expulsão do goleiro Léo Jardim, após ele pedir para ser examinado pelo médico do Vasco. Passaram um spray na costela que estava dolorida. E o Gustavo Machado, que é um baita dublador, ele fez a dublagem exatamente desse momento. Do Léo Jardim pedindo o spray, o árbitro mandando ele levantar com uma posição, assim, feia, uma autoridade feia, e logo em seguida a expulsão acontecendo. Se liga só aí nesse vídeo e depois voltem pra cá porque tem muita coisa pra gente falar, pra você entender bem direitinho o que aconteceu no lance. Traz o spray. Eu só vou passar o spray. Agora! Eu vou passar o spray. Eu só vou passar o spray. Eu tô com dor. Segue o jogo. Vai lá pra gente jogar. Mano, isso não existe. Bora, Léo. Eu falei que eu tô com dor. Tá bom, pode ir. Não, mas ele tá com dor. Não, ele falou que vai aproveitar aqui. Ei, é dor. Isso não existe. Ei, não começa não. Você não começa. Você não pode fazer isso. Eu vi tudo. Eu não tava enrolando. Bora. Eu sou o Gustavo Machado e me sigam aqui para mais dublagens. Valeu. Bom, amigo vascaíno, o vídeo foi esse. Ridículo, vergonhoso. Tanto mais ridículo do que a postura do senhor Flávio Rodrigues de Souza foi também a postura da CBF. O
que a comissão de arbitragem da CBF hoje, nessa segunda-feira, considerou que o árbitro de campo ontem, Flávio Rodrigues de Souza, acertou na aplicação da regra nos cartões e, consequentemente, na expulsão do goleiro Léo Jardim, tá? Algo absurdo, algo completamente inacreditável essa postura da comissão de arbitragem da CBF, atestando um erro da arbitragem. A comissão de arbitragem da CBF, ela bate palmas por uma atitude que jamais foi vista no futebol brasileiro e talvez no futebol do mundo, do senhor Flávio Rodrigues de Souza. Algo que eu, Lucas, nunca vi na minha vida. Eu vi ontem. Completamente inacreditável, mas além da atitude do Flávio Rodrigues de Souza, volto a repetir, mais feio é a postura da CBF. E agora, eu quero ver o que será. Porque o Vasco da Gama, agora há pouco, por volta de 6h40 da noite, emitiu uma nota. Tá aparecendo aí ao lado não a nota, mas o exame de imagem. O Vasco da Gama em nota diz assim, olha, abre aspas. O Vasco informa que o goleiro Léo Jardim foi submetido a exame de ressonância magnética, que identificou alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados, medindo aproximadamente 3,1 por 2,3 centímetros. O atleta encontra-se em tratamento intensivo com o Departamento de Saúde e Performance. A divulgação do laudo foi autorizada pelo atleta e pelo médico responsável pelo exame. E tá aí o laudo de imagem. A minha esposa, ela é médica e ela falou que essa lesão, inclusive, ela é muito dolorida. Essa lesão específica do goleiro Léo Jardim. Então, para aqueles que disseram que o Léo Jardim estava fazendo cera, o Léo Jardim estava com dor. O Léo Jardim estava com dor. Laudo detecta no exame, exatamente uma lesão no local onde o Léo Jardim apontava e reclamava de dores. E o senhor Flávio Rodrigues de Souza impediu a entrada do médico do Vasco para fazer uma avaliação e colocar na região um spray. Isso é um absurdo, amigo. Esse rapaz, o senhor Flávio Rodrigues de Souza, ele não deveria apenas deixar de apitar jogos do Vasco. Ou ele não deveria apenas pegar um gancho de 5 jogos. Esse rapaz, o senhor Flávio Rodrigues de Souza, ele deveria ser expulso do quadro de arbitragem. Não tem competência para apitar. Ficou nítido ontem. Eu nunca vi isso na minha vida. Um juiz impedir a entrada do médico do clube para examinar um goleiro. O Flávio Rodrigues de Souza, ele pega a regra e rasga. Porque o goleiro é o único jogador que não pode sair de campo, amigo. O atacante, se ele tá com dor, ele sai de campo, ele é examinado, o goleiro não pode. O árbitro, ele tem que parar o jogo pro goleiro. Ele tem que parar. Se acha que tá fazendo cera, ele dá acréscimo. Agora, quem é o árbitro para atestar ou não que o Léo Jardim tava fazendo cera? O árbitro não é médico, cara. Não é médico. Ele não pode bater o martelo e falar, tá fazendo cera, isso é um absurdo. Isso é um absurdo que foi feito ontem à noite no Beira-Rio. E agora eu quero ver a cara do Flávio Rodrigues de Souza. Era cera, não era? Tá aí, ó. Tá aí a cera, amigo vascaíno. Era lesão. Alô, CBF. Dá agora, ó. Bate palma pro Flávio Rodrigues de Souza. Concorda com a atitude do Flávio Rodrigues de Souza. Agora eu quero ver o que será feito. Porque esse jogo, ele deveria ser suspenso. Acabou o jogo. Vai ter que fazer outro jogo. Que o Vasco foi prejudicado. A arbitragem tira 2 pontos do Vasco da Gama. É completamente surreal, amigo vascaíno. É completamente surreal. Tenso, duro, difícil de acreditar o que aconteceu. E só para fechar o vídeo, eu quero que vocês vejam as palavras do homem que ama o Vasco da Gama, para não falar outra coisa. O comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, o PC de Oliveira. Se liga só no que ele falou ontem no Redação Sport TV. Queria ser uma mosquinha para ver a cara do PC de Oliveira depois que o Vasco divulgou esse laudo médico. Se liga só. Deu um bom debate essa expulsão do Flávio Souza, mas qual que é a minha avaliação? O árbitro realmente ele não é médico, mas o árbitro tem sensibilidade, né? E com o andamento do jogo, com o time ganhando, com o time retardando o reinício do jogo, o árbitro consegue perceber facilmente quando se trata de uma lesão, após o goleiro ter um choque, após efetuar uma defesa numa queda e de repente ter cair no solo. E a gente consegue observar também facilmente quando o goleiro está simulando uma situação. Se o Léo Jardim tivesse saído aí, depois da expulsão, com atendimento médico, no carrinho da maca, mancando, eu diria assim, nossa, o Flávio Souza cometeu um erro absurdo.
Mas a maneira como o Léo Jardim levanta e sai andando, ficou claro que ele estava simulando e que nada tinha acontecido com ele. Agora, eu vou na linha do Diniz e eu acho assim que o ideal é que acontecesse mais vezes esse tipo de atuação do árbitro. Exatamente. Pode falar assim, olha, ele foi rigoroso, pode falar de coragem, ele foi corajoso, os adjetivos que o Diniz utilizou, né? Mas a gente não pode falar de erro, porque assim, ficou muito claro que o Léo Jardim estava simulando. A questão, para mim, é critério. Bom, amigo vascaíno, é isso daí, ó. Parabéns, PC de Oliveira, parabéns, Flávio Rodrigues Souza, parabéns, CBF. Uma vergonha o que aconteceu ontem. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, amigo vascaíno, fico por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, tá? Dessa segunda-feira. Amanhã às 7 horas em ponto eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Acorda Vasco. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.